Oi, vamos a mais um vídeo, só que dessa vez, para falar de filosofia e literatura, nós vamos fazer o seguinte: eu quero indicar livros para você. Livros que vão te ajudar a pensar, a filosofar, a expandir sua crítica, a refinar o seu gosto de leitura, a proporcionar para você momentos de prazer, momentos de contemplação, momentos de pensamento. Então vamos lá, eu separei 10 livros mais um em que você vai poder pensar leituras profundas, usufruir de leituras profundas. Então, assim, são leituras muito diferentes, tá certo? Não segue uma linha, não. São leituras diferentes para poder abranger o maior número de pessoas. Então, primeira dica do Noah Gordon, O Físico, a epopeia de um médico medieval. Tem filme sobre esse vídeo ou sobre esse livro. E por que eu quero indicar esse livro? Eu quero não dar spoiler aqui, eu espero que o nosso vídeo não fique muito longo. E, por favor, comenta quais são os livros que você gostaria de indicar. Comenta, curte e compartilha. Eu gostaria de indicar esse livro porque esse livro aqui faz com que você mergulhe no período medieval, no período em que se passa a história. E esse mergulho é tão interessante que, na medida que você vai lendo, é como se você estivesse sentindo aquilo que os personagens estão passando, sentindo assim os detalhes da história. Parece que você submerge na narrativa. Então é um livro muito interessante, muito rico em dados históricos, e ele te chama a imaginação. Então, eu acho que é uma grande experiência passar pela leitura desse livro, O Físico, do Noah Gordon. Um segundo livro, agora um clássico, que vai te acompanhar durante a tua vida. E eu acho que vai ser interessante porque é aquele livro que não basta ler uma vez só. Como todo clássico, ele nunca para de dizer o que ele veio de dizer. Eu estou falando do livro Dom Quixote de Cervantes. É um livro apaixonante e, claro, eu acho que a gente nunca consegue dizer tudo, né, a respeito de um clássico. Então eu queria deixar só uma característica desse livro. É um livro que faz a gente pensar na persistência, na busca dos nossos sonhos, na busca de descobrir quem nós somos. Há uma característica nos grandes livros, nas grandes obras, é que quando você lê uma grande obra, ela também te lê, ela faz com que você conheça quem é você. Eu acho que essa grandeza de uma obra literária, ela funciona como um espelho. Então, grandes autores, e aí eu já coloco o terceiro livro da nossa lista, grandes autores produzem grandes obras a partir de experiências profundas. A vida é muito curta para a gente ler livros rasos, de experiências rasas. E aí, o livro que eu vou colocar, que eu vou indicar para você, do Dostoiévski, esse livro, amigos, eu já li algumas vezes, eu acho que já umas 3 vezes. E eu confesso a você que toda vez eu me sinto pequeno diante da grandiosidade da narrativa dessa obra. Crime e Castigo. Leia, conheça, descubra o poder da consciência, o poder do fluxo, do pensamento. Bom, agora eu vou indicar para vocês o que eu acho que é o clássico dos clássicos. Se fosse uma apresentação cronológica, esse livro seria o primeiro, e acaba que ele é, ao mesmo tempo, o modelo das obras da literatura. Eu acho que em qualquer lista que se faça de literatura do Ocidente, e eu não estou pretendendo fazer nenhuma lista, mas em qualquer lista, esse livro ou esses dois livros devem estar presentes, porque, na verdade, ao tratarmos desses dois livros, nós vamos tratar do autor. E olha só, Homero. E aqui eu tenho esse box maravilhoso da Nova Fronteira, que tem a Ilíada e a Odisseia. Olha, gente, eu vou te contar uma coisa. Quando você lê a Ilíada, você é desafiado a pensar no heroísmo.
no sentido do herói. A grande questão da narrativa do herói é posta de forma central, assim, é impressionante. E quando nós lemos a Odisseia, nós podemos fazer tantas interpretações, mas eu sempre penso que é um livro que trata de um amor profundo entre Ulisses, Odisseu, e a sua esposa Penélope. É maravilhoso, é grandioso, sabe? É aquele tipo de literatura que a gente se sente aos pés do Everest, porque, novamente, é um clássico. Então, eu apresentei para vocês aqui, por exemplo, Homero, mas também falamos de Dostoiévski e também mostramos Cervantes. São clássicos, não tem como você conhecer a literatura e contornar essas obras. Não tem. Então, esse vídeo é um convite para que você possa mergulhar nessas grandes obras. Agora eu vou apresentar um livro que eu sou apaixonado há muitos anos e que eu sempre volto para ler. E quando eu leio uma pequena frase, parece que eu já me sinto satisfeito e, ao mesmo tempo, desejoso de beber mais dessa água poética. Claro que eu estou falando de Fernando Pessoa. Eu acho que o maior poeta de toda a língua portuguesa, junto. Não tem como. É grandioso. E esse livro, especialmente, porque nós conhecemos o Fernando Pessoa daquele livro Mensagem. Mas aqui, Fernando Pessoa, ele está rasgando a alma. São textos que faz com que você leia um parágrafo e você diz, basta, eu tenho que pensar nisso. Não é um livro para ler correndo. Por favor, gente, cuidado com esse negócio de querer ler muitos livros. Não precisa correr para ler tantos livros. Leia-os profundamente. Essa é a diferença. Agora, gente, eu vou começar a falar de um autor, também português, que sempre me fascinou e que as suas obras significam para mim um desafio particular, porque são obras que convidam à reflexão do mundo de hoje. Ele coloca a interrogação do presente diante de mim, diante de você, e ele exige que a gente se posicione. Eu estou falando de José Saramago. Aqui, não sei se está dando para você ver bem, o Evangelho segundo Jesus Cristo, um tema universal, que é a vida de Cristo, tratado pela literatura de forma a nos provocar, colocando questões fundamentais da nossa existência. Porque Jesus aqui é um personagem que funciona para a gente, como eu disse de novo, né, eu vou acabar me tornando repetitivo, ele coloca um espelho diante de nós. Então, assim, poxa, gente, por favor, outro livro de Saramago que eu gostaria de. Porque, assim, se você tem a paixão pela poesia de Fernando Pessoa e a paixão pela escrita de Saramago, claro que você precisa ler O Ano da Morte de Ricardo Reis. Eu sempre fui deslumbrado pelo pensamento e pela poesia de Fernando Pessoa. E sempre me senti muito atraído pela forma de pensar e de questionar de Saramago. Mas quando eu percebi O Ano da Morte de Ricardo Reis, eu pude mergulhar um pouco mais nesse mar profundo da reflexão e do pensamento que é Fernando Pessoa, guiado pelas mãos de José Saramago. Agora, finalmente, um outro livro que eu gostaria de indicar seria O Ensaio sobre a Cegueira. Você sabe que ali há um filme sobre feito a partir dessa narrativa, um filme muito bom, inclusive, mas, assim, nada como você se debruçar sobre essa obra. A forma como Saramago articula o texto, ele nos pega pela mão. Saramago,
ele não é só um grande escritor, ele também é um pedagogo da literatura. Assim como os pedagogos antigos pegavam as crianças pela mão e conduziam à escola, Saramago, com a sua literatura, nos conduz ao pensar, ele nos força a uma ampliação da nossa visão. É aquela literatura profunda. Eu não gosto da palavra profunda, mas eu quero dizer o seguinte: é aquela literatura que nos dá uma visão e não uma viseira. Cuidado com textos que te dão viseira e valorize textos que te ensinam a pensar. Finalmente, um livro que não é só entretenimento, mas é um livro que te faz pensar nos efeitos da modernidade e que te faz mergulhar no pensamento do século XIX, quando ele foi escrito, mas continua atualíssimo, porque faz pensar como esse mundo tem andado tão rápido e como a velocidade dos acontecimentos nos leva. Eu estou falando aqui do Júlio Verne, que para mim é um grande clássico. E das obras de Verne, eu gostaria de indicar A Volta ao Mundo em 80 Dias, nessa edição bem conhecida, e que é uma edição que eu gosto muito. Júlio Verne, ele te embala nas aventuras, mas também ele te faz conhecer hábitos, costumes, questões de cultura. Então, assim, é um livro que está muito além do seu tempo. Na verdade, eu acho que ele continua ainda para além do nosso tempo. Dei aqui 10 dicas de obras literárias, mas eu prometi 10 mais uma dicas de obra literária. 10 dicas mais uma. E eu gostaria de indicar para você um livro que eu já li algumas vezes e que tem um lugar especial no meu coração, porque é um livro que trata da humildade, da simplicidade. É um livro que trata do carisma versus a institucionalidade. Eu não sei se você conhece, mas eu gostaria de indicar aqui o livro As Sandálias do Pescador, de Maurice West. É um livro fascinante que vai te fazer refletir, é da editora Best Bolso, uma editora muito boa, e que vai te fazer refletir sobre simplicidade diante das questões da instituição. É um livro que trata sobre humildade, sobre serviço, sobre bondade num mundo marcado por egoísmo, por falta de humildade, por exibicionismo, por pompa e circunstância. Esse mundo com essas características é confrontado na escrita do Maurice West a conhecer o sentido do serviço, da disponibilidade, de estar disponível. É isso, eu não queria que o vídeo ficasse longo para você, mas compartilha, comenta. Quais são as suas obras incontornáveis? Eu apresentei aqui 10 mais uma e, por favor, compartilhe nosso vídeo para os seus amigos para que o nosso canal continue a crescer. Um grande abraço, espero que com essas indicações se motive a ler, a conhecer outras obras, outros pensamentos. Os autores são grandes amigos que nós podemos ter. Então, assim, eu espero que você possa, nos comentários, dizer quais são as obras que te encantam e que te encantaram na tua existência. Um grande abraço, tchau, tchau.